Tudo bem? Vamos tratar aqui de um tema muito importante, muito interessante, que é alfabetização. Muito bem. O que eu tenho notado por diferentes conceitos colocados por aí, uma certa noção um pouco vaga. Não é uma crítica, mas eu noto que há uma falta de profundidade nas explicações. Por exemplo, vejamos na pedagogia. Lá trata assim, a alfabetização é a iniciação no uso do sistema ortográfico, na utilização do sistema ortográfico. O que é o sistema ortográfico? O ortográfico já é escrever certo, né? Quer dizer que uma pessoa, às vezes, é alfabetizada, ela tem erros, mas ela tem que escrever. Então, é a iniciação no uso do sistema ortográfico. O que é o sistema ortográfico? Nós temos uma dificuldade de entender um pouco o que é um sistema ortográfico. Mas tem um outro modo também, que é o processo de aquisição do código linguístico. Isso eu acho um pouquinho complicado, porque o que é código linguístico? A língua tem código linguístico? A língua tem código? Que código é esse, né? Isso eu sempre ouvi, né, na linguística, fala em código, a língua é um código. Né? Mas a gente tem código de trânsito, código, tem que respeitar a língua. Entender? Bom, não discutamos isso. Vamos olhar então os dicionários. Os dicionários têm também uma série de conceitos. Assim, a alfabetização é a difusão do ensino primário restrito ao aprendizado da leitura e escrita rudimentar. Mas rudimentar, né? Leitura e escrita rudimentar. Tudo bem, não tem nada contra, mas acho que falta aí alguma clareza. Porque a alfabetização ela tem um foco, um objetivo, um lugar pequeno. Não é? Leitura não alfabetiza ninguém, a escrita também não. E também ser alfabetizado não se aprende a fazer texto assim, ler texto de uma hora para outra. Não, desculpa, mas eu acho que falta aí, né, uma inter-relação um pouco mais técnica nessa visão de alfabetização e leitura. Eu acho que a leitura é um outro procedimento, a alfabetização é um outro procedimento, sabe? Bom, mas em todo caso vamos ver. Também tem no dicionário, né, uma explicação que a alfabetização é o processo da aprendizagem que se descobre a competência de ler e escrever. Puxa, para descobrir a competência, bom, pode ser, você aprende, né, conhece todo o alfabeto, aí por consequência, né, por consequência, essa está um pouquinho melhor, porque adquire uma competência de ler e escrever. Depois, claro, eu acho que, mas falta mais profundidade, que é a alfabetização. Aí está explicando uma consequência, um resultado. O outro conceito do dicionário também está mostrando ali uma consequência, o resultado da alfabetização. Bem, mas tem outra maneira de olhar né? Que a alfabetização é o processo de aprendizagem que se decodifica os elementos da escrita. Né? Quais são os elementos da escrita? Né? Então, falta uma visão mais... Que elementos são esses? Letra, sílaba, né? Que elementos? Né? Não se dá muita clareza. Né? Mas de escrita do quê? Né? Não explica a escrita. Uma frase, um texto, uma palavra, né? Um morfema. Bom, há um outro também conceito que é a alfabetização é o ato de aprender o alfabeto e sua utilização como código de comunicação. Isso eu acho, aprender o alfabeto, A, B, C, D, pronto, já aprendi. Agora utilizar isso eu vou ali, escrevo um A, pronto, já sei escrever, então. Olha, o alfabeto é só alfabeto, não é letra. Né? É só um sistema que a gente tem como um algarismo, 1, 2, 3 é algarismo. O algarismo é utilizado para números, aí o número tem um determinado valor. O ABCD é só sinal, ali não é letra, não é nada ainda da escrita. É um sistema. Né? Agora, utilizar isso como código de comunicação, a comunicação tem código. Né? Temos que refletir um pouco melhor sobre essa colocação. Mas tem uma outra também, que a alfabetização é o ato de propagar o ensino ou propagar a difusão, né, das primeiras letras. Como? As primeiras letras? Porque tem segunda, terceira? Complicado, isso aí eu acho uma jogada, um tiro no escuro. Bom, vamos então esclarecer as coisas por aqui. Né? Vamos tornar tudo mais... Opa, ficou claro mesmo, né? Então, bem mais claro. Então, a alfabetização tem que ter um foco um pouco mais objetivo, uma visão mais científica. Né? E aí, então, pelas pesquisas que nós já começamos em 81 e desenvolvemos a descrição alfabética em 1987, já tem assim um parâmetro muito mais maduro, uma visão mais aprofundada, mais técnica da alfabetização.
É o momento em que nós fizemos a correspondência fonema e grafema, já em 87, depois publicado em 95. Mas aí é que nós percebemos, né, fomos entendendo o que é a alfabetização, pelo conjunto de descrição, né? E aí chegamos a uma noção, que por enquanto eu dou essa descrição do que é a alfabetização, depois em outro momento faremos a explicação científica. Então, alfabetização é o processamento racional de colocação de todas as unidades de escrita da língua. Todas. Não é uma ou outra, não, todas. Quer dizer, é um processamento racional. Nós raciocinamos, né, a colocação dessas unidades de escrita. Onde? Em palavras escritas. Em palavras escritas. Não é colocado em texto, nada a ver. A alfabetização tem como foco a palavra escrita. Ali é que estão as unidades de escrita. Quais são essas unidades? As unidades de escrita são letras e dígrafos. Letra é uma unidade de escrita produzida por um grafema, constituída de um sinal do alfabeto ABCD. E o dígrafo é uma unidade de escrita produzida por um grafema, né, em uma palavra escrita, né, constituída de 2 sinais alfabéticos. É assim que é o dígrafo. Uma unidade de escrita produzida por um grafema e constituída de 2 sinais alfabéticos. Então, tanto letra como dígrafo são unidades de escrita, né? Bom, então, dessa forma, vamos entender que a alfabetização é o processamento racional de colocação de todas as unidades de escrita da língua em palavras escritas, levando em conta a posição dela, posição inicial, medial ou final, e a relação dela com os sinais alfabéticos adjacentes. Ela não se coloca na relação entre outras unidades de escrita, não. A unidade de escrita se coloca ao lado de sinais alfabéticos. E ocorre aí, então, uma descrição científica de cada unidade de escrita, produzida por um grafema, né, em posição e em condição em uma palavra escrita. Isso, então, é que é alfabetização. Repetindo, é o processamento racional de colocação de todas as unidades de escrita da língua em palavras escritas, levando em conta a posição e as relações com os sinais alfabéticos adjacentes. Uau!